Abel Ferreira no Sport de Portugal, irmão. Até que ponto essa história é verdade? Abel Ferreira estaria disposto a reduzir o seu salário para poder treinar o Sport? Meu irmão, separei um vídeo aqui da Jovem Pan, onde eles trazem todas as fontes possíveis ali, de onde surgiu essa notícia. Bora analisar junto e, como sempre, depois a gente tira a nossa própria conclusão, beleza? Bora lá. Não sei se o Sport teria condições para isso, e você acha que seria bom pro Abel ficar ou sair, Flávio Prado? Bom, então, boa tarde mais uma vez. O Rubem Amorim, ele foi pro United e imagino que tenha uma multa também, tenha sido pago uma multa, porque ele estava com o contrato em vigência, ele ficou até um determinado momento da competição. Quando acabou o campeonato, ele esperou acabar, não, ou uma jornada da Champions, exatamente, né? A primeira fase. E aí ele saiu e imagino ter sido pago uma multa. O Sport procura um novo treinador, porque o Sport, ele ficou muito tempo sem ganhar nada. Com o Rubem Amorim, ele ganhou outro status a ponto dele ter sido chamado para o futebol inglês. Desculpa, o último jogo dele foi o início dessa última data FIFA. Isso mesmo, eu sabia que tinha um divisor ali, exatamente. E aí ele foi para o United, começou muito mal, perdeu 3 jogos. Ontem venceu de maneira maluca, mas acabou vencendo, o que dá uma moral para ele, porque ele tinha vencido o Guardiola recentemente com o Sport. Mas a verdade é que o Sport, ele é um time, o time do povo, lá o mais popular é o Benfica, é o time mais querido de todo mundo. Depois o Porto pela região, e o Sport realmente é uma terceira força, mas uma força importante. Tem um estádio grande, importante, imponente. Agora, a condição financeira realmente eu não sei qual é a disponibilidade do Porto de gastar com o treinador. E Sport. Aí é uma questão muito pessoal do treinador do Palmeiras. Imagino que esses números que ele ganha no Palmeiras ele não receberia no futebol português. Imagino. Acho que o futebol português ele não está nem nas principais 5 ligas, né? Ele é um futebol intermediário lá em Portugal, então, na Europa. Então não é um futebol de ponta, não é um time. Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, que qualquer treinador de alto nível em Portugal sairia para um time que briga para não cair na Premier League, né? Não tem esse poder aquisitivo todo. Então, acho que o Sport não tem dinheiro para bancar a saída do Abel. Mas isso é uma coisa muito de pessoa para pessoa. Se houver a proposta, também tem essa história, né? A gente nunca sabe essa história. Dizem que tal. Se houver a proposta, a única coisa atrativa para ele, no meu modo de entender, é que ele poderia voltar para a terra dele. Agora, pelo que a gente sabe também, o dia que eu entrevistei a Leila Pereira, ela me confidenciou que a família do Abel está muito bem aqui. Inclusive as filhas, como ele está aqui há muito tempo, elas eram pequenininhas e agora já estão crescendo, elas já fizeram até um grupo de amigas aqui, amigas. Ela já está enturmada. Ela já está uma paulistaninha, né? Então não seria muito fácil uma saída, não é uma coisa simples, não. A esposa dele parece que gosta muito também daqui de São Paulo, e o Abel fica o dia inteiro no clube, então para ele não faz diferença, porque ele, como ele mesmo fala, ele conhece muito pouco a cidade de São Paulo, que ele fica direto. Os treinadores, de um modo geral, ficam o dia inteiro nos clubes. Então seria mais uma questão de envolver a família e ver se haveria interesse de retornar, se de fato houver a proposta do Sport. Mas em termos financeiros, acho que não tem como o Sport cobrir o que ele ganha no Palmeiras, não. É que o problema... Só a título de curiosidade, para quem não sabe, o Abel Ferreira tem o maior salário da América Latina. Ele ganha a mesma coisa que o treinador do Atlético de Madrid. Então, para qualquer clube de Portugal tentar tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, tem que desembolsar uma boa grana. Mas bora continuar. Né? O que está na reportagem a gente sabe, né? É claro, assim como os jornais brasileiros têm fontes dentro dos clubes brasileiros, os jornais portugueses, eles têm fontes dentro dos clubes portugueses. Óbvio. Isso é óbvio. E sai no jornal O Jogo, que é um dos maiores jornais de esporte. O jogo diz, ô Piperno, que o Abel Ferreira, ele já estaria disposto a diminuir seu salário para ir para o esporte. Aí a gente começa a levantar. Pode ser verdade? Pode. Porque o Abel está há 4 anos no Palmeiras. Não foi o jogo, não foi o recorde, não foi a bola, não foi nenhum jornal português quem deu essa notícia em primeira mão. Estou sabendo disso faz uma semana por meio do melhor repórter da história do rádio esportivo do Brasil, um sujeito chamado Vanderlei Nogueira, que uma semana atrás falou, olha, eu tenho uma fonte, tenho um amigo em Portugal que me falou
que lá em Portugal estão dizendo que o professor Abel está conversando com o Sporting. Segundo o Vanderlei Nogueira, a fonte dele é Pedro Álvares Cabral, mas enfim, o fato é que a notícia se confirmou. Terra vista. Exatamente, a notícia, ao que tudo indica, vai se confirmando. Existe mais do que o interesse, existe sim um desejo de conversações aí entre as duas partes. Os clubes portugueses, nenhum deles amolece no momento de rompimento de contrato. O Sporting Lisboa pagou ao Braga 10 milhões de euros de indenização para ter o Rubem Amorim. Qual foi o retorno disso? O Sporting estava encalhado há quase 20 anos, sem ganhar um título português, e com o Rubem Amorim, em 4 temporadas, venceu 2. E começou bem mais essa temporada. Hoje o Sporting é novamente o líder do campeonato português. Em 2020, o Sporting tentou tirar o Abel do PAOK. E a multa também era pesada, o clube português não quis pagar, o Palmeiras foi lá e bancou. Essa foi a real. O Abel tem raízes no Sporting. Ele jogava nesse clube quando teve lá a sua convocação para a seleção portuguesa, feito pelo Filipão, e iniciou a sua carreira de técnico como treinador das equipes de base do Sporting. Depois foi para o Braga e mais tarde para a Grécia. Então, é um clube pelo qual ele tem imenso carinho. Isso também é verdade. Agora, é aquela coisa, qual é o projeto de vida do Abel? É ganhar muito dinheiro? No Palmeiras ele ganha e provavelmente de um ano para cá tenha passado a ganhar mais quando houve aquela negociação com o clube do Catar. E vejam, o Palmeiras conseguiu segurá-lo aqui. Não foi só por um abraço da Leila que o Abel ficou. Certamente acabou tendo uma compensação. Exatamente. Então, se for dinheiro, ele tem aqui. Se for pelo fato de ser, pela ambição de ser ídolo de uma grande torcida, isso ele tem aqui. Mas tem um outro fator, e esse eu acho importante. Eu não sei qual é o projeto de carreira dele. Se o Abel falou, bom, no Brasil já deu, não tenho mais o que evoluir, e eu acho que aqui não evolui mais, disse isso um ano atrás também, xingaram à vontade, anti-palmeirense e tal. Não é, ele pode continuar ganhando pelo Palmeiras, enfim, mas aqui no Brasil, do ponto de vista pessoal, acho que ele tem muito pouco a crescer. Então, né? Se o objetivo dele for de fazer uma carreira na Europa, até quem sabe algum dia treinar algum clube, o caminho é esse, exatamente aterrissar, desembarcar num clube mediano da Europa e aí, quem sabe, se projetar, como fez, por exemplo, o australiano Postecoglou, que foi para o Celtic, foi bem na Escócia, do Celtic ele foi para o Tottenham. O Simeone, né? O próprio Simeone, porque Flávio, acabou esse negócio do cara sair daqui para ir para um grandão europeu. Esquece, enfim, o Marcelo Gallardo ficou um tempão esperando o convite. O Tite em algum momento imaginou que tiver. Não tem mais, quer dizer. Na verdade, nunca teve, né? O Vanderlei. Aquela coisa meio fora do padrão. E o Filipão, porque era campeão do mundo. O Filipão, porque era campeão do mundo. E o Tata Martino, porque era amigo do Messi. Só, quer dizer, o resto tem que fazer essa ponte. Não tem jeito. Tem que ir para um clube médio. E do médio, quem sabe, aí sim provar o seu valor e tal. E conseguir uma vaga num clube maior. Se o objetivo for desenvolvimento de carreira, aí valeria a pena ganhar um pouco menos para, quem sabe, então, conseguir contemplar isso. De resto, eu acho que a tarefa do Sporting não é fácil. Amigos, a saída do Abel Ferreira do Palmeiras o ano que vem, final do ano, é inevitável. Mas, na minha opinião, o Abel Ferreira não sai do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Ele vai esperar acabar o Mundial de Clubes, provavelmente, por conta do Mundial de Clubes, ele vai estender até dezembro, ali, até o final do Campeonato Brasileiro de 2025, e daí sim ele vai pensar em ir embora do Palmeiras. Ele não vai deixar de disputar esse Mundial, cara. Por mais que tenham se falado, explodido na mídia portuguesa, sobre a especulação, a tentativa do Sporting tirar o Abel Ferreira do Palmeiras,
eu imagino que ele não vai dar essa bobeira tão grande de deixar de participar do Mundial de Clubes, que é sim de fato uma grande vitrine para ele poder se projetar para um time mediano da Premier League, um time mediano do Campeonato Espanhol, sei lá, um time mais ou menos do Campeonato Italiano, ou até mesmo da Liga Alemã, para pegar um time de Portugal, por mais que seja o Sport, um dos principais times, agora no começo do ano. A proposta provavelmente realmente existe, mas o que eu imagino é que não vai avançar a ponto do Abel sair antes do Mundial de Clubes e muito provavelmente do final do ano, que é o final do Campeonato Brasileiro. Porque se ele fica até o meio do ano, que é onde a gente disputa o Mundial de Clubes, ele vai continuar até acabar a temporada, irmão. Certo? Para ele ver, para depois de 2026, saber para onde ele vai. Mas essa é a minha opinião e a minha análise do que eu acho que vai acontecer. Certo? Mas eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, link do canal da Jovem Pan. Tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver o vídeo todo na íntegra completo, é só clicar e assistir. Eu sempre trago aqui só as melhores partes e é direcionada ao Palmeiras, beleza? Um abraço, avante palestra, fui!